Se você está ouvindo esse som, é porque você também sente falta daquela época em que o mundo não cabia num celular, quando a única tela que a gente conhecia era o céu estrelado lá fora da porta da cozinha. Eu sou o seu companheiro de fogueira, e hoje eu vou contar uma história que me foi passada por um velho chacreiro lá do norte do Paraná. Um causo que ele jurou de pé junto que aconteceu. E depois de ouvir, eu comecei a prestar mais atenção nas estradas de terra quando viajo de noite. É a história da loira da estrada de terra. Agora, antes de eu começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já passou por uma estrada de chão, no meio do nada, no horário em que nem Deus está olhando? Aquela hora em que o farol do carro parece que ilumina mais escuridão do que claridade? Então pega a sua cadeira, aproxima do fogo, porque essa história, meu amigo, essa história dá arrepio até em quem não tem medo de nada. Vamos lá. A história aconteceu lá pelos idos de 1987, numa região que o povo chama de Sertão do Paraná, que não é bem sertão de seco, mas é sertão de esquecido. Sabe aqueles lugares que o mapa até mostra, mas o coração do Brasil parece que pulsa mais fraco por lá? A estrada em questão liga duas cidades pequenas, uma chamada Barbosa Ferraz e outra que o povo só conhece como Cianorte da Vida. Mas o trecho específico onde tudo aconteceu é entre o distrito de Moreira Salles e uma comunidade rural que na época nem nome direito tinha. Só chamavam de Sítio dos Guedes, porque uma família com esse sobrenome morava lá desde que o mundo era mundo. Quem me contou foi o seu Anésio, nome de quem nasceu antes da internet, antes da televisão ter controle remoto, antes de existir essa palavra estresse que hoje todo mundo usa. Seu Anésio tinha, e ainda tem, porque Deus guarda os contadores de história, 62 anos na época. Cabelo branco de quem trabalhou a vida inteira debaixo de sol. Mãos duras de quem segurou enxada, corda de laço, guidão de trator e o guidão da vida. Ele trabalhava como motorista de caminhão de carga. Não desses caminhões enormes de hoje, não. Era um Mercedes-Benz 1113, aquele que fazia tuk-tuk-tuk quando ligava de manhã, fumaceava mais que chaminé de fogão a lenha e andava devagar que dava sono só de olhar. O serviço dele era simples. Saía de Barbosa Ferraz umas 4 da tarde, carregado de milho, soja, às vezes café, às vezes mandioca, dependia da safra. E tinha que entregar em Cianorte antes da meia-noite, porque o armazém só recebia a madrugada adentro. A estrada de terra era o caminho mais curto, cerca de 45 quilômetros de chão batido, com poça no inverno, poeira no verão e buraco o ano inteiro. Mas era estrada que ele conhecia como a palma da mão. Sabia onde tinha curva fechada, onde tinha que reduzir, onde tinha a capela abandonada, onde tinha história. Só que naquela noite específica, noite de lua nova, céu fechado, promessa de chuva que nunca veio, o seu Anésio não estava sozinho no caminhão. No banco do passageiro tinha o seu Tibério. Tibério era primo do Anésio, mais novo uns 10 anos, mas com a mesma cara de sofrido que toda família de trabalhador rural carrega no DNA. Tibério tinha ido junto porque na cidade precisava resolver umas coisas, comprar remédio para a mãe, pegar encomenda no correio, essas coisas de interior que hoje você resolve num clique e naquela época precisava de ônibus, paciência e fé. Eram umas 9 da noite quando eles passaram pelo último posto de gasolina antes da estrada de terra. O seu Anésio abasteceu, tomou um cafezinho preto que mais parecia tinta de pintar cerca e o posto estava meio vazio. Só tinha um frentista moço, uns 20 anos, que quando viu para onde os dois iam, fez uma cara que quem é de roça conhece. Aquela cara de quem sabe de alguma coisa, mas não quer falar. "O que foi, rapaz?" perguntou o seu Anésio, limpando a boca com as costas da mão. "Oi não, seu Anésio, é que... não é nada não." "Fala, moço, a gente é de casa. Tem lobo na linha?" O garoto olhou para os dois lados, como se a bomba de gasolina fosse bisbilhoteira e disse baixinho: "Passei aí de manhã cedo, seu Anésio. Tinha um carro parado no quilômetro 23, parecia que tinha batido na vala,
Mas quando eu parei para ver se precisava de ajuda, não tinha ninguém. Só tinha uma mulher loira, vestido branco, parada no meio da estrada, olhando para o mato. Eu buzinei, ela nem virou. Fiquei com medo e fui embora. O seu Anésio deu risada. Aquela risada de quem já viu de tudo e não se abala mais. Rapaz, você está trabalhando demais. Mulher loira na estrada de terra? Deve ser turista perdida ou filha de fazendeiro que o namorado deixou no meio do caminho. Coisa de cidade grande, essas histórias de fantasma. Mas o seu Tibério, que estava quieto no canto, não riu não. Ele só olhou para o horizonte escuro lá fora, onde a estrada de terra começava e disse: Anésio, eu também ouvi falar dessa loira. O seu Chico do bar disse que viu ela mês passado, no mesmo lugar. Disse que ela estava de costas, cabelão loiro até a cintura, e quando ele chamou, ela virou, mas não tinha rosto, Anésio. Só tinha claridade. O seu Anésio deu de ombros. Claridade, Tibério? Vocês estão todos bebendo água estragada. Vamos embora, que a noite está só começando. E lá foram eles. Caminhão 1113, estrada de terra, noite fechada. Os primeiros quilômetros foram de conversa besta. Preço da soja, time de futebol, se a chuva ia atrasar a colheita. O farol do caminhão cortava a escuridão, iluminando capim alto de beira de estrada, cercas de arame farpado, postes de energia solitários. Aquele Brasil profundo que existe entre uma cidade e outra, onde o tempo parece que foi deixado numa gaveta. Quando passaram pelo quilômetro 15, o seu Tibério cochilou. Ficou com a cabeça encostada no vidro, roncando baixinho. O seu Anésio seguia sozinho, com o rádio AM chiando. Só pegava a Rádio Nacional de Brasília, que naquela hora estava passando música de viola caipira. Ele cantarolava baixinho, acompanhando o violão que saía todo raspado do alto-falante. Aí, no quilômetro 23, exatamente onde o frentista tinha dito, o seu Anésio viu. Primeiro ele achou que era reflexo do farol, ou um poste, ou uma placa de propaganda que alguém tinha esquecido no meio do nada. Mas não, era uma figura, branca, parada no acostamento direito da estrada. Ele reduziu a velocidade sem pensar. O caminhão deu aquela tossida que caminhão velho dá quando troca de marcha. O seu Tibério acordou com o tranco. O que foi? Tem alguém aí. Era uma mulher, cabelo loiro, longo, brilhando meio dourado até a cintura. Vestido branco, simples, daqueles que parecem de algodão cru. Ela estava de costas, olhando para o mato, imóvel, como se tivesse plantada ali. O seu Anésio parou o caminhão a uns 20 metros dela. A poeira levantou, envolveu tudo e quando assentou, ela continuava lá. Mesma posição, mesma quietude. Moça, gritou o seu Anésio pela janela. Precisa de ajuda? Tá com problema no carro? Ela não respondeu. Não se moveu. O seu Tibério estava agarrado no apoio de braço, branco que nem pó de mandioca. Anésio, vamos embora daqui. Calma, Tibério. A moça pode estar em perigo. Pode ter sido assaltada, abandonada. Ela não é moça, Anésio. Olha direito. O seu Anésio olhou. E pela primeira vez na vida dele, e ele já tinha visto cobra grande, onça, lobo-guará, gente morta em acidente, de tudo. Pela primeira vez, ele sentia um frio que não vinha do tempo, vinha de dentro, vinha do lugar onde a gente guarda os medos que não admite que tem. A mulher, ela não estava no chão, não exatamente. Parecia que flutuava uns centímetros acima da terra. O vestido branco não se mexia, mesmo com o vento que sempre bate nas estradas de terra. E o cabelo loiro se mexia, mas não com o vento. Se mexia sozinho, como se fosse feito de fumaça ou de água ou de alguma coisa que não existe no mundo dos vivos. Moça! Gritou o seu Anésio de novo, mas a voz saiu mais fraca, tremida. A gente pode te levar para a cidade, dá carona. Não fica aí no escuro. Aí ela se moveu. Devagar, como se cada centímetro custasse anos, ela começou a virar. Primeiro o ombro, depois o pescoço.
O cabelo loiro se abriu, revelando... O seu Anésio nunca soube dizer direito o que ele viu. Ele diz que era um rosto de mulher, bonita, jovem, mas com uma tristeza que não cabia num corpo humano. Uma tristeza de séculos, de gerações, de gente que espera por algo que nunca vem. Mas o seu Tibério, que estava do outro lado, jurou que não tinha rosto, que era só luz, só claridade branca demais, ofuscante, que machucava de olhar. E os dois concordam numa coisa só. Quando ela terminou de virar, ela olhou para o caminhão, olhou para os dois e sorriu. Não era sorriso de alegria, era sorriso de quem finalmente encontrou o que procurava, ou de quem sabe que você é o próximo. Ela levantou o braço, devagar, apontou para o mato, para o lado de lá da estrada, e abriu a boca. Não saiu som, mas os dois ouviram. Dentro da cabeça, claro que nem sino de igreja, uma voz de mulher dizendo: "Ele está ali, escondido, esperando, não parem." E depois, ela sumiu. Não foi devagar, não se desfez em fumaça igual nas novelas. Ela simplesmente não estava mais. O farol do caminhão iluminou o lugar onde ela estava e só tinha estrada de terra, só noite, só o mato balançando com o vento que agora existia de novo. O seu Anésio e o seu Tibério ficaram 1 minuto em silêncio. 2 homens de 50 e poucos anos que já viram a vida toda, que já passaram fome, seca, enchente, doença, perda, e estavam ali, tremendo, sem conseguir falar. Foi o seu Tibério que quebrou o silêncio. Anésio, ela disse que tinha alguém esperando, no mato. Ouviu também? Ouvi, clara que nem minha mãe chamando para almoçar. O seu Anésio engoliu seco, olhou para o mato. O farol do caminhão não chegava lá, era escuridão total. Mas ele teve certeza, certeza que não explica, que vem do instinto de quem cresceu na roça. Teve certeza de que se ele descesse do caminhão, se fosse ver o que tinha ali, ele não ia voltar. "Vamos embora", disse ele, engatando a primeira marcha com a mão tremendo. "Vamos embora daqui, Tibério, e não olha para trás." O 1113 disparou, mais rápido que nunca andou na vida. Passaram pelo quilômetro 24, 25, 30, sem olhar para o lado, sem falar, sem respirar direito. Só quando viram as primeiras luzes de Cianorte é que o seu Anésio diminuiu. E só quando pararam no armazém com outros caminhoneiros por perto, com luz, com gente, com vida, é que eles conseguiram chorar. Choraram igual criança. 2 homens barbados, de chapéu de palha surrado, sentados no estribo do caminhão, chorando sem conseguir explicar por quê. Não era medo, não só medo, era alguma coisa maior. Era o encontro com um mistério que existe no mundo, que a gente passa a vida tentando ignorar, mas que às vezes, só às vezes, ele resolve olhar pra gente de volta. Mas a história não termina ali, meu amigo. Não termina, não. 3 dias depois, o seu Anésio precisava fazer o mesmo trajeto de novo. Mesma carga, mesmo horário, mesmo caminhão. Ele tinha medo. Medo que nem vergonha de admitir, mas precisava do dinheiro. Na roça, o medo é luxo que a gente não sempre pode ter. Dessa vez ele foi sozinho. O seu Tibério inventou uma desculpa, disse que tinha que cuidar da mãe, mas os dois sabiam. Tibério não ia passar pelo quilômetro 23 nunca mais na vida. O seu Anésio chegou lá pelas 9h30 da noite no trecho perigoso. Dessa vez ele estava preparado. Trouxe terço no retrovisor, medalha de São Cristóvão no pescoço e uma garrafa de água benta que a mãe dele tinha guardado desde 1950. Ele não era homem de igreja, não. Mas naquela noite ele rezou mais que padre no domingo de Páscoa. Passou pelo quilômetro 22, respirou fundo, apertou o terço. Quilômetro 23. Ele reduziu, olhou para o lado. Ela estava lá de novo. Mesma posição, de costas, cabelo loiro, vestido branco. Mas dessa vez tinha alguma coisa diferente. Ela estava mais perto da estrada, quase no meio,
E o mato atrás dela, o mato estava se mexendo. Não com o vento, se mexendo de verdade. Galhos se abrindo, folhas se afastando, como se algo grande, muito grande, tivesse passando por ali, indo embora. O seu Anésio parou o caminhão. Dessa vez ele não chamou, não gritou, só olhou. E ela virou. Dessa vez ele viu o rosto direito, e não era tristeza, era gratidão. A mulher olhou para ele, sorriu, um sorriso de verdade, de alívio, e apontou para o mato de novo. Mas não era aviso dessa vez, era despedida, era obrigada, era você não parou e isso salvou tudo. Ela levantou a mão, acenou, devagar, uma despedida, e sumiu. Mas dessa vez, antes de sumir, o seu Anésio viu uma coisa que ele nunca contou para ninguém, nem para o seu Tibério. Ele viu que quando ela acenou, a manga do vestido branco subiu, e no braço dela, no braço esquerdo, bem na parte de dentro, tinha uma tatuagem, pequena, desenhada à mão, uma cruz, com uma data embaixo, 14/7/1962. Ele nunca soube o que significava, nunca pesquisou, nunca foi atrás, mas guardou a data, guardou no coração, igual guarda as datas importantes da vida, nascimento dos filhos, morte dos pais, casamento, primeira comunhão. E sempre que passa pelo quilômetro 23, até hoje, ele olha, e às vezes, só às vezes, ele vê um brilho no mato. Não a mulher, só um brilho, e ele acena de volta. E segue em frente. O seu Anésio me contou essa história numa tarde de domingo, lá no quintal da casa dele. Ele estava consertando uma cadeira de balanço, eu estava bebendo café e o sol estava tão quente que parecia que o mundo tinha esquecido de ter problema. Quando ele terminou, eu perguntei a coisa óbvia. Seu Anésio, você acha que era a fantasma? Ele parou de martelar, olhou para mim. Aquela olhada de velho que já viu demais para acreditar em resposta simples. Rapaz, eu não sei o que era. Sei que vi. Sei que o Tibério viu. Sei que a gente sentiu. Mas fantasma? Fantasma é palavra pequena demais. É palavra de filme de terror, de história para assustar criança. O que eu vi era presença. Era alguém que precisava de ajuda e por algum motivo não podia pedir de outro jeito. Ou era alguém que precisava que eu não fizesse alguma coisa, que eu não saísse, que eu não parasse do caminhão. E aí ele disse uma coisa que eu gravei no coração. A gente passa a vida achando que conhece o mundo, que sabe o que é real, o que é imaginação. Mas a roça ensina uma lição que a cidade esquece. O mundo é maior que a nossa compreensão. Tem coisa entre o céu e a terra que os nossos livros não explicam. E não precisa explicar, só precisa respeitar. Eu fiquei pensando nisso quando voltei para casa naquela noite. Pensei em todas as vezes que eu passei por estrada de terra, de noite, sozinho, e nunca prestei atenção. Nunca olhei para o lado. Nunca considerei que talvez alguém precisasse que eu visse, ou que eu não visse, que eu parasse, ou que eu seguisse. A loira da estrada de terra, se é que ela existe, se é que existiu, se é que continua existindo, ela não é uma história de medo. Não é para você ter pesadelo, não é para você acender a luz quando for dormir. Ela é uma história de mistério, de que o mundo ainda tem segredos, de que por mais que a gente ache que dominou tudo com GPS, com celular, com internet, ainda tem lugar onde o mistério mora, onde o inexplicado respira, onde, se você prestar atenção, você pode encontrar algo que muda a sua vida, ou que salva ela. O seu Anésio diz que depois daquela noite, ele nunca mais reclamou do trabalho, nunca mais reclamou da estrada de terra, do caminhão velho, do cansaço, porque ele entendeu que cada viagem é uma chance de ver algo que ninguém viu, de aprender algo que ninguém ensina, de ser lembrado de alguma forma por alguém ou alguma coisa que precisava dele. E talvez seja isso. Talvez os fantasmas, os espíritos, as aparições, tudo isso que a gente conta na beira de fogueira, talvez seja só o mundo lembrando a gente de que a gente é necessário, de que a gente faz diferença,
de que mesmo quando a gente acha que está só passando, levando carga de um lugar para o outro, vivendo a vida mais comum do mundo, a gente pode ser importante para alguém que a gente nunca conheceu, que a gente nunca vai conhecer. Então, na próxima vez que você estiver numa estrada de terra, de noite, e ver alguma coisa estranha, não tenha medo, tenha atenção. Talvez seja só o vento, talvez seja só cansaço, mas talvez seja a vida te chamando, te avisando, te agradecendo. E aí, meu amigo, você vai ter uma história para contar na beira de uma fogueira. E aí, o que você achou dessa história? Você já passou por alguma coisa parecida? Já viu alguma coisa na estrada que não conseguiu explicar? Ou já ouviu falar da loira da estrada de terra em outro lugar do Brasil? Porque eu descobri que essa história tem versões em Minas, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso. Parece que onde tem estrada de terra, tem loira misteriosa esperando. Deixa aqui nos comentários a sua história. Eu leio todas. E as melhores, as que derem arrepio, as que parecerem verdadeiras, eu conto aqui no canal. Com o seu nome, com a sua cidade, com todo o respeito que quem tem história para contar merece. Se você chegou até aqui, se você ouviu essa história inteira, se você sentiu aquele friozinho na espinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem história nova. Tem lenda rural, tem caos engraçado, tem assombração de fazenda, tem tudo que a gente gosta de ouvir quando o sol some e o fogo sobe. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também gosta de história de terror. Com aquele primo que diz que não acredita em nada, mas que fica com medo de ir no banheiro escuro. Com a sua avó, que com certeza já viu coisas que ela nunca contou. Vamos espalhar essas histórias. Vamos manter viva a tradição de contar causos na beira de fogueira, mesmo que a fogueira seja a tela do celular e a beira seja o fone de ouvido. Eu sou seu companheiro de fogueira e te espero no próximo vídeo. Boa noite, bons sonhos. E se você ouvir alguma coisa estranha lá fora, provavelmente é só o vento.